todos. A nós aqui de novo. Desde manhã eu estava vendo como o Senhor estava confirmando a palavra que Ele tinha colocado no meu coração. A partir de um texto que eu li do pastor David Wilkerson, que morreu recentemente, um pastor norte-americano muito conhecido, Deus me deu essa palavra, a partir da leitura desse texto. E hoje, quando a Vivian estava orando, ela orou com as palavras exatas que eu estava escrevendo aqui. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está confirmando que é esse mesmo o teu propósito nesta noite. Eu queria, então, que nós estivéssemos orando, entregando agora os nossos corações, as nossas mentes ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e, ouvindo a voz dEle, nós estejamos dispostos a obedecer. Amém? Pai querido, louvado e bendito seja o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por este momento tão precioso, ó Deus, de estar na Tua casa, querendo, ó Deus, ouvir a Tua voz. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já nos deu o privilégio de soltar as nossas vozes e de entoar louvores ao Teu nome. Estamos sentindo, ó Deus, a Tua presença aqui neste lugar, e nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor agora, Senhor, me esconda, Senhor, atrás da cruz de Cristo, me tome, ó Deus, totalmente em Tuas mãos, e, ó Deus, fale através dos meus lábios, Senhor, que nenhuma palavra que saia da minha boca, Senhor, seja, Senhor, de mim mesma, mas que eu seja dirigida por Ti, amado Espírito Santo. E eu quero agora entregar, ó Deus, toda a mente, todo o pensamento cativo a Ti, Senhor, todo o coração, ó Deus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, para que cada um possa agora, Senhor, atentar para as Tuas palavras, e ouvindo as Tuas palavras, Senhor, desejem tão somente Te obedecer, para viver, ó Deus, o Teu projeto, aquilo que Tu tens para cada um de nós, ó Deus, uma vida, Senhor, plena, uma vida abundante, ó Deus, uma vida de novidades, ó Deus, uma vida surpreendente, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, a palavra que Deus me deu tem a ver com crise. Como é que é a sua fé em tempos de crise? Deus me levou a mergulhar em mim mesma e me fez lembrar de situações críticas na minha vida, as reações que eu tive, aonde Deus me levou, o que eu não entendia e que Ele depois foi me fazendo saber, e em tudo eu pude concluir que tinha sido bom passar pela aflição para conhecer a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, tempos de crise, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas o que nós temos vivido hoje no mundo, a palavra que está mais em voga hoje no mundo é crise. No nosso país, então, é crise para todo lado. É crise econômica, crise financeira, crise política, crise de ética, crise de todos os lados. Crise em todos os setores, nas empresas, nas indústrias, no comércio, na saúde, na educação. Não tem lugar onde falte crise. Em todos os jornais no mundo, o país tem estado em evidência pelas crises pelas quais tem passado. E muitos economistas dizem que essa crise política e ética tem impedido da economia crescer. Então, para termos uma economia fora de crise, nós temos que consertar a política do nosso país, a ética, e parece que os nossos políticos não estão muito dispostos, né? Mas eu queria dizer para você uma coisa, o mundo todo está em crise. Se você olhar para qualquer lugar, qualquer país, qualquer nação, você vai ver que o mundo está em crise. Mas Deus não me trouxe aqui nessa noite para falar do óbvio, de que o mundo está em crise. Todos nós já sabemos, nos jornais nós ouvimos todos os dias as notícias dos vários países no mundo, que eles estão em crise. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite, é que embora haja crise por todos os lados e de todas as espécies, o céu não está em crise. O Senhor não está em crise. E que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Deus que agiu ao longo da história,
Ele quer agir na nossa vida hoje e mudar a história. As crises que têm nos afetado e que têm feito com que nós, como a oração e como o pedido que a Vívia fez agora no período de louvor, tem às vezes nos prendido, nos impedido de avançar, de ir até onde Deus quer nos levar, de ir além. Então, o céu não está em crise. Glórias a Deus por isso. Nós podemos nos recorrer ao céu e de lá recebermos a vitória. Então, eu quero ler os textos de Salmos 27, versículo 1, depois os versículos de 3 a 5, o Salmo 91, de 1 a 9, e o livro de Abacuque, nos capítulos 1, versículo 2, e o capítulo 3, versículos 17 e 19. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. No Salmo 27, o salmista Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículos de 3 a 5. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia! E aí nós vamos agora para o Salmo 91. Nós vamos ler de 1 a 9, esse salmo todo é muito lindo, e ele fala da proteção de Deus em meio às aflições da vida, em meio aos perigos que nós corremos no nosso dia a dia, e que Deus está ali, sempre perto, nos guardando, nos livrando. Ele nos ajuda nesses momentos de crise. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluia! E vamos agora para o texto de Abacuque. Abacuque é bem lá atrás, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Antes ali de Zacarias, Ageu. No versículo 1, no capítulo 1, e no versículo 2, o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Capítulo 3, versículos de 17 a 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Então, eu queria que a igreja se sentasse, e nós vamos meditar um pouquinho. Falamos da crise, falamos de que no céu não há crise, e nós vamos meditar que, embora a palavra de Deus não prometa em lugar algum que você não vai passar por aflições e por crises,
Muitos cristãos estão assim, sem entender por que a crise também está chegando no povo de Deus. Tem desemprego? Só o ímpio que está desempregado? Não. Tem muitos servos de Deus desempregados. Enfermidade é só na casa do ímpio? Não. Na casa do justo também. E aí, o povo de Deus, diante de todas essas crises, tanto a igreja vai caminhando de uma forma apática, e nós vemos a luta que os nossos pastores e outros líderes têm feito para trazer a igreja para uma comunhão com Deus, para buscar a presença de Deus, para estar orando, para estar estudando a palavra, participando das escolas bíblicas. Mas as pessoas, elas estão assim, sem dar tanta atenção quanto deveria. Os crentes, muitos estão desconcertados. E aí, eu fiquei pensando na questão de Abacuque. Abacuque estava vivendo um tempo difícil no povo lá no meio de Judá. O povo estava passando por um momento de crise na sua nação. E aí, eles, ao invés de buscarem a Deus, eles se descambaram para a imoralidade, para a idolatria. Então, eles estavam vivendo uma vida de pecado. Ao invés de correr para o Senhor, eles correram do Senhor. E aí, Abacuque, diante daquele quadro, ele fala assim: meu Deus, socorre, traz as tuas respostas. Eu estou clamando, eu estou gritando. Olha a violência, o justo sendo oprimido, e aquele que não é justo, vivendo muito bem, obrigado. E esse quadro é diferente do que a gente vê hoje na nossa sociedade? Não. E aí ele começa a questionar a Deus a respeito dessa crise. E o que acontece ali? Abacuque pensa que Deus não está ouvindo, porque ele está dizendo: eu estou gritando, até quando que eu vou fazer isso? O Senhor não está ouvindo, o Senhor não está respondendo. Quantas vezes você e eu passamos por situações em que a gente ora, e parece que a coisa piora, e você fica pensando: Deus não está me vendo, Deus não está ouvindo, Ele não está agindo. Eu quero dizer para você, Deus age no silêncio. Ele nunca deixa de ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Nunca. Tenha certeza disso. Ele diz que quando nós buscamos a Ele, nós o encontramos. Ele diz que quando nós buscamos a Ele, Ele se faz presente. Então, eu não posso duvidar de um Deus que não mente, um Deus que é fiel. E Ele não pode mentir, porque senão Ele perderia a condição de ser Deus. Deus não pode mentir. Eu preciso me firmar na sua palavra. Abacuque era um homem de Deus, um profeta do Senhor. Ele conhecia o caráter do seu Deus, mas ele estava atônito diante de tanto clamor, e parecia que o céu era de bronze, parecia que Deus não estava ouvindo, não estava nem aí. Até que Deus responde. Mas sabe como é que Deus respondeu? Depois você leia o livro de Abacuque, só são 3 capítulos. Deus respondeu assim: olha só, o Abacuque, eu ouvi a sua oração, e eu estou levantando uma nação para vir contra esse povo e destruir esse povo. Vou acabar com todas as cidades de Judá. Aí é que Abacuque ficou doido mesmo. Mas eu estou orando, pedindo a Deus, clamando a Deus por socorro. Estou mostrando para ele a injustiça que está havendo na nação. E estou vendo que o povo, ao invés de buscar o Senhor, ele está fugindo dos padrões e princípios de Deus. E aí Deus vem e manda uma nação. Sabe qual era a nação? Os caldeus. Sabe quem eram os caldeus? Um povo cruel, muito cruel.
Tinha os assírios, mas a Síria, naquele tempo ali, naquele momento, ela estava começando o declínio. E Babilônia estava se levantando como potência naquela ocasião. E Deus justamente pega essa nação, levanta essa nação e manda essa nação contra Judá. Você já orou por alguma coisa pedindo a Deus, Deus faz assim, e Deus fez exatamente o contrário? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Com Abacuque também aconteceu. Ele estava orando para que Deus trouxesse livramento para o povo. Que o povo fosse liberto da opressão e que se voltasse para o Senhor, ao invés de ter práticas diferentes e se alongar do seu Deus. Às vezes a gente ora querendo dizer para Deus como é que Ele tem que fazer. Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça assim, faça assado, A gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente acha que Deus não está sabendo muito bem como está fazendo as coisas. Na sua oração você já fez isso? Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça assim, faça assado, A gente diz como é que é, a gente prescreve a resposta que a gente quer da oração que estamos fazendo para o Deus que é todo-poderoso e que é Senhor. Certamente Abacuque sabia que pelo pecado do povo, Deus ia trazer julgamento, Deus ia trazer disciplina, porque Deus sempre faz assim. Se você não obedece, você é povo de Deus e não obedece os padrões de Deus, Deus traz você para o princípio, Deus traz você de volta para o princípio dele, para os valores dele, e às vezes é preciso disciplinar. Abacuque tinha a ideia disso, que Deus ia disciplinar, mas ele também pedia para que Deus avivasse a obra dele no meio do povo. Então ele dizia assim, eu sei que Deus vai disciplinar, mas depois Deus vai avivar esse povo, vai trazer de volta, vai trazer para junto, e esse povo vai avivar. Mas não foi isso que Deus fez. Deus levantou os babilônios, Deus levantou aquela nação cruel, para ao invés de salvar, disciplinar. Não é essa mesma atitude que nós temos hoje? A gente também não ora para que Deus traga solução, que Deus traga respostas, que Deus traga vitória, mas tudo de acordo com aquilo que a gente acha que tem que ser. E aí, Deus responde, às vezes, de forma inesperada. A gente precisa saber que Deus, Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Mas não é porque Ele é um Deus caprichoso, não. Está me pedindo isso? Então vou dar aquilo. Não. Ele diz que Ele é bom. E se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quando eles nos pedem alguma coisa, nós queremos atendê-los, quanto mais Ele, que é o Pai eterno, que nos ama com amor eterno e que quer nos dar o melhor. Então, nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus e a liberdade que Ele, como Senhor, dono das nossas vidas, tem de agir. Porque, no final, qual é o resultado? Qual é o resultado? É para o nosso bem. Nós vamos poder dizer como o salmista, no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para eu aprender os teus decretos, Senhor. No momento a gente não entende, não gosta de passar pela crise. E nem sempre as respostas às nossas orações vão ser da forma que nós estamos prescrevendo para Deus. Muitas vezes não são. E aí, nós, ao invés de nos achegarmos ao Senhor, de irmos para os braços do Senhor, onde nós seremos confortados, onde nós seremos orientados, onde nós seremos dirigidos por Ele, na maneira como devemos agir, e nos achegaremos a Ele de uma forma que vai gerar em nós intimidade com esse Senhor. Nós vamos poder conhecer o seu caráter mais de perto, nós vamos poder ter uma confiança plena nele.
porque nós estamos nos voltando para Ele, reconhecendo o seu senhorio. E Ele então vai nos surpreender com as suas respostas. Elas poderão ser positivas na nossa maneira de entender ou negativas na nossa maneira de entender, mas sempre com um propósito, o nosso bem. Todas as coisas, todas são todas. É difícil a gente pensar que todas são todas mesmo. As boas, as ruins, aquelas que agradam e aquelas que não agradam, todas cooperam para o nosso bem. O que Deus quer para nós é o nosso bem. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar aquilo que desejais. Nós desejamos alguma coisa e achamos que tem que ser da tal forma que a gente prescreve. Mas Deus quer nos dar aquela coisa, mas tem um caminho a ser percorrido, porque Deus não quer que nós simplesmente façamos dele alguém para nos servir. Chegar para Deus: Deus, ó, eu quero te pedir isso e isso, faz assim, faz assado, e Deus faz. E você não sabe, às vezes, nem por que está pedindo, mas Deus quer. Ele diz assim, ó, vinde e arrazoemos. Ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente apresente os argumentos. Por que você quer isso de mim? Por que você está me pedindo desta forma? Às vezes nós nem sabemos. Ele sabe. Às vezes a gente vai numa oração assim, toda bonitinha: Senhor, tu sabes. Ele sabe mesmo. Mas você sabe por que você está pedindo a Deus? Ele quer que você saiba. Ele quer que você tenha consciência se aquilo é para o seu bem. Qual é a motivação do teu coração em pedir o que você está pedindo e prescrevendo para Ele como tem que ser? Deus respondeu à oração do profeta de uma forma inesperada. E nós precisamos estar prontos também para uma resposta inesperada de Deus. Todo cristão, se você perguntasse, eu perguntasse aqui agora, quem aqui confia em Deus? Levanta a mão. Todo mundo ia levantar a mão, porque todo mundo diz que confia em Deus. Aí vem a crise. Eu confio em Deus, mas eu confio em Deus sem crise. Porque na crise, eu posso ter duas atitudes. Ou eu vou me indignar, porque Deus não está ouvindo, porque Deus não me ama, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus não me abençoa, porque vou murmurar, vou reclamar. Ou eu vou ter uma atitude de inveja. Por que Deus só abençoa a Vivian e não me abençoa? Poxa, eu faço isso, faço aquilo outro, eu não vejo a Vivian fazer nada disso, mas Deus está abençoando a Vivian e não está me abençoando. Eu começo a querer fazer comparações, quando eu não conheço as motivações da Vivian, nem a vida dela com Deus, e quero comparar a minha vida com a dela, que Deus está abençoando e que a mim não. Então, Deus não quer que nós desenvolvamos nem uma atitude nem outra, nem de indignação e nem de inveja. Ele quer que nós o conheçamos verdadeiramente e que o sirvamos verdadeiramente, não por um mero hábito. Hoje nós estamos vendo crise no meio da igreja, porque muitas pessoas estão seguindo heresias, estão seguindo doutrinas que não são do Senhor, não são bíblicas. Muitas ideologias e filosofias entrando nas igrejas que não têm base, não têm respaldo na palavra de Deus. E aí a crise vem e você vai. Porque você não está firmado num fundamento sólido. Você está vivendo ou de um ritual, e os rituais, eles não transformam a nossa vida, eles não nos salvam, eles não nos fazem melhores. Aliás, eles trazem muito peso, porque você se sente obrigado a cumprir com aqueles rituais. Se você vem para a igreja porque é domingo, se você vem para a igreja porque o pastor Isaías pode pegar no seu pé e perguntar: pô, por que você não veio para a igreja? Por que foi? O que aconteceu? Aí você não quer que ninguém te pergunte nada, aí você vem. Qual é a motivação de você estar aqui? Deus quer que você saiba. Ele sabe porque Ele te sonda e Ele te conhece. Mas Ele quer que você se conheça.
Ele quer que você mergulhe em você e saiba quais são as motivações do teu coração. Então, como é que é a sua fé nos tempos de crise? Hoje a gente usa muito remédio genérico e tem muita gente com fé genérica por aí. Você sabe o que é uma fé genérica? É a fé que todo mundo tem. É uma fé que é igualzinha para todo mundo. É aquela que eu perguntei assim, quem é que confia em Deus? Todo mundo confia. Isso é genérico. Agora, a fé essencial, específica, que vence as crises, essa fé não pode ser genérica. Ela tem que ser consistente, ela tem que ser profunda, ela tem que saber em que ela está apoiada. É dessa fé que nós precisamos em tempos de crise. Quem é que tem esse tipo de fé? Quem cultiva uma vida diária com o Senhor, através da palavra e de uma vida de oração. Aquele que tem um lugar secreto para estar com Deus. Aquele que marca o encontro com Deus. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. O Salmo 1 que foi lido hoje pela manhã. Aquele que obedece àquele que veio em carne e viveu a nossa vida e nos ensinou a orar e como orar e onde orar. Ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai que vê em secreto, Ele vai te responder. Aleluia! Às vezes a gente faz orações bonitas publicamente, mas não tem nenhum momento de encontro com Deus. Aquele momento bem íntimo, bem pessoal, onde você rasga o coração. E aí a gente vê o Salmo 27, Davi, no Salmo 91, toda uma confiança. Davi foi um homem que ele aprendeu a viver em comunhão com Deus, a ter o seu lugar secreto com Deus, a buscar a face de Deus diante de toda e qualquer situação. Ele não guardava nada para ele ia direto falar com o Senhor. Senhor, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, Senhor, eu vou, eu não vou, eu vou, eu fico. Quando chegaram as piores crises na vida de Davi, ele estava pronto. Ele não murmurou quando ele estava orando para que o seu filho vivesse, e Deus o levou. Ele não murmurou e nem se aproveitou da ocasião de Saul estar na caverna e ter a chance de se livrar dele, porque ele estava sendo muitíssimo perseguido, injustamente perseguido, e foi até incentivado por aqueles que estavam lhe acompanhando, olha, aproveita, é esse o momento, Deus colocou ele nas tuas mãos. Mas se você conhece o seu Deus, tem encontros secretos com Ele, conhece o caráter dEle, você sabe que não é assim que Ele age. E Davi sabia que não era assim. Aquela era outra voz, querendo levá-lo a fazer algo que não era da vontade de Deus. Ai daquele que intentar contra o ungido do Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Ele se apoiou no princípio de Deus. Então, não é possível andarmos com o Senhor em fidelidade, em obediência, santidade, humildade, sem que antes tenhamos adquirido intimidade com Ele. Porque dessa intimidade é que resulta o conhecimento do seu caráter, e essa comunhão a sós com Ele nos mantém fortes nos momentos das aflições que nós passamos no mundo. E essas aflições, mesmo passando por elas, nós temos paz. Seja a paz de Deus, o juiz, o árbitro nos nossos corações. E essa paz, ela nos cura
e nos restaura, porque ela nos prepara para passar pelas situações. Ele diz que Ele está conosco nos vales, nas planícies, nas montanhas. Então, não há situação na sua vida em que Deus não esteja com você. Ele diz lá em Hebreus 13, versículo 5, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso são há palavras que elas são assim também genéricas, que todo mundo traz para si, né? Porque a palavra de Deus diz isso, de forma bem genérica, né? Assim como às vezes a gente quer ter uma fé genérica, mas eu quero dizer para você que Deus não tem uma palavra genérica para você e para mim. Ele tem uma palavra específica, e essa palavra responde à tua fé. Quando você tem uma fé específica diante de Deus, quando você se rasga, quando você se dá por inteiro, Deus também se revela a você de uma forma específica, de uma forma particular, pessoal. Embora aquela palavra tenha um contexto, ela sai daquele contexto e vira texto para você. Quando eu tive que tomar uma decisão muito difícil no ano passado, de sair do meu emprego, eu nunca tinha pensado, quando eu entrei na empresa, eu tinha dito assim para mim mesma, acho que eu vou trabalhar aqui até morrer. Aqui é tão bom. Eu tenho um horário certinho de entrar, de sair, não é um trabalho escravo, e paga um bom salário. Tá tudo bom, eu acho que vou ficar aqui até eu ficar velhinha, não aguentar mais vir. Quando eu entrei lá, tinha uma senhora que ela andava assim, apoiada numa bengala. Tinha 80 e não sei quantos anos, mas não saía da empresa de jeito nenhum. Teve um outro senhor que saiu de lá quase que expulso. Ele estava com 84 anos. Ia todos os dias para a empresa. Chegava lá, sentava, daqui a pouco ele estava dormindo. Mas ele não queria sair de lá. Sabe por quê? Porque ele estava lá há muitos anos e o salário dele era muito bom. Ele ia lá, dormia e ganhava o salário do mesmo jeito. Se ele tivesse acordado trabalhando, ele ganhava. Se ele estivesse dormindo, ele também ganhava. E ele gostava muito de dinheiro. E aí, Deus, quando foi lançada uma proposta lá de demissão voluntária, todo mundo começou a olhar para mim e dizer, você vai aderir a esse plano? Eu falei assim, não estou pensando não. Eu estava fazendo reforma na minha casa, precisava de dinheiro. Eu não queria parar de trabalhar, não. Aí, quando eu estive aqui, num culto, série de conferências da nossa igreja, no ano retrasado, no mês de outubro, veio o pastor lá do Paraná. Ele subiu aqui essas escadas, e quando ele subiu, ele disse assim, olha, Deus me mandou aqui nessa noite para dizer para alguém aqui, vai. Bateu assim em mim, eu falei assim, pai, é comigo que o senhor está falando? Ah, não. Deve ser com outra pessoa, porque ele falou, vai. Deus tem que falar para mim, sai. No domingo, isso foi na sexta-feira, ele pregou na sexta e no sábado. No domingo, apareceu o irmão Samuel, lá do México. E aí o pastor fez a pergunta assim, Samuel, você já veio aqui várias vezes, eu não me lembro se você já deu seu testemunho. E aí ele disse assim, olha, eu também não lembro não, mas se você já deu, não tem problema, pode dar de novo, porque tem muita gente nova na igreja que ainda não ouviu. E aí ele começou a falar que ele trabalhava numa empresa, que ele ganhava um bom salário, e que Deus falou para ele, sai. Eu, numa boa empresa, um bom salário, sai. Deus está falando comigo? Senhor, se o Senhor está falando comigo, o Senhor vai ter que confirmar isso. Eu vou ter que ouvir, sai de novo. E aí eu fui para o batismo da minha neta, no dia 25 de março do ano passado. E eu tinha que, até o dia 29 de março, dizer na empresa, sai ou fica. E eu fui no dia 25 de março para São José. Era batismo e aniversário da minha neta, a Nicole. E lá o meu genro falou, olha, como nós estamos cansados, tínhamos vindo, passado o dia com ela num sítio,
para comemorar o aniversário dela, almoçamos, brincamos e tal. Fomos, o batismo era às 4 horas da tarde, aí atrasou, só foi às 5, e o culto era às 6. Aí, na hora de entregar o diploma de batismo, o pastor falou assim, olha, nós vamos entregar no culto. Aí eu falei assim, vamos ficar então. Aí o meu genro, não, nós estamos cansados, vamos embora, ela pega outro dia. Eu falei assim, mas não vai ter graça, vai estar todo mundo recebendo lá o diploma e ela não vai estar. Não, vamos. Então tá, minha sogra, nós vamos ficar só para ela receber o diploma, depois que ela receber o diploma, nós vamos embora. Eu falei, tá bom. O diploma normalmente é entregue no início do culto. Vem o louvor, e aí são chamados os batizandos para receber os seus diplomas. Naquele dia, acabou o louvor, e ao invés da entrega de diplomas, o que teve? Um testemunho. Aí veio um casal. E o testemunho? Eu trabalhava numa excelente empresa pública, e era uma empresa pública federal, onde eu trabalhava. Eu ganhava um excelente salário, eu acho que eu estou ouvindo essa história. E um dia Deus disse para mim, sai. Você ouviu outra vez, sai, não ouviu, Adelaide? Ouvi. 25 de março. No dia 26, o dia 25 foi um domingo. No dia 26 eu voltei para a empresa, fui ao departamento de pessoal e falei, eu vou sair. Todo mundo, você vai sair? Não, esse PDA está sendo para a gente se livrar de pessoas que não estão nem aí para nada. São pessoas que já não são mais produtivas, mas você não, você ainda está na força do seu trabalho, você tem muito a contribuir. Não, eu nunca ouvi tanto elogio na minha vida, não sabia nem que eu era tão valorosa assim. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito na sua vida, o diabo vai tentar tirar você do propósito. Eu nunca fui tão elogiada no meu trabalho para eu não sair dele. Mas eu não desisti de obedecer ao Senhor. E eu quero dizer para você que há situações que você vai precisar de uma fé firme para poder tomar decisões e saber que essa decisão você está tomando em Deus. Nós estamos em tempos em que os dias vão ficando cada dia mais difíceis. Levantar-se-á um povo nesse tempo de Deus, com esta fé, que está lá no Salmo 27. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabia que Deus tem um esconderijo? Eu nunca li esse salmo com tanta atenção, porque ele é um salmo que todo mundo conhece, né? Todo mundo mesmo, tá? Não importa de que religião seja, não só são os evangélicos, os cristãos que conhecem, não. Todo mundo. Você pode chegar na casa de qualquer pessoa, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Parece que é um patuá, né? uma proteção. Parece que a Bíblia aberta, por si só, naquele salmo, vai proteger você. E muitos crentes agem assim também. Pega o Salmo 91, aquele que habita na sombra do Onipotente. Cairão 10.000, cairão... Você não vai ser atingido. Nós vimos aqui que nós somos vítimas também de crise. O que é esse não ser atingido? Você não vai ser destruído. Você não vai ser derrotado. Você pode ficar abatido, porque a crise te abate, mas você não vai ser destruído. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em você, para você ser uma pessoa melhor. Ele não quer destruir você, Ele quer aprimorar você. E sabe qual foi a imagem que veio na minha mente quando eu li? Foi de uma pessoa, quem gosta aqui de caldo de cana? Eu amo caldo de cana. Mas eu achava assim, um absurdo, quando botavam a cana lá naquela moenda, aí depois ela saía já lá do outro lado seca. Eles pegavam, dobravam, botavam de novo na moenda, mas ainda saía caldo.
E muitos ainda dobravam de novo, colocavam outra vez, ainda saía caldo. E eu fiquei pensando, é assim que Deus faz com a gente. Ele, às vezes, nos passa na moenda e dói. E a gente não gosta. Mas o que sai daquela cana toda esmagadinha? Um caldo delicioso, docinho. Ninguém merece ser proibido de tomar. Deus quer tornar-nos pessoas mais doces. Deus quer tirar do nosso coração toda e qualquer amargura, toda e qualquer murmuração. Ele quer nos ensinar a dependência e a confiança total nele. E às vezes é preciso sim ser esmagado. E às vezes ele ainda dobra. E vai sair caldo. Deus vai extrair de você o que há de bom, para fazer de você uma pessoa melhor ainda. E no seu contato com Ele, você vai sair muito melhor em termos de conhecê-lo, de conhecer o caráter dEle. Deus tem um esconderijo. E onde é que fica esse esconderijo? Onde é que fica? Davi respondeu lá no Salmo 27, que nós lemos. Ele diz assim, porque no dia da adversidade me esconderás no teu pavilhão, no teu tabernáculo, por-me-ás sobre uma rocha. Lá no Salmo 31 também, do salmista Davi, ele diz assim, tu os esconderás, Salmo 31, versículo 20, tu os esconderás no secreto da tua presença. O próprio Deus é o nosso esconderijo. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Deus é espírito. Como é que eu vou habitar, vou me esconder nele? Como é que eu faço isso? O Salmo 32:7 diz assim, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E no Salmo 61, o salmista também diz, pois tu tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Então, o próprio Deus, Ele, esse tabernáculo, esse pavilhão, esse santuário, é a presença dEle em nós e nós nele. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia! É assim que nós habitamos nesse esconderijo e nesse lugar nós estamos seguros. Nós precisamos desse lugar. E nós precisamos ter o lugar secreto com Deus. Porque nesses dias nós estamos passando por muitos julgamentos de Deus. E se você e eu não estivermos nesse esconderijo do Altíssimo, nós podemos não resistir nos dias maus. O lugar de esconderijo em Deus é lugar que traz descanso. Que você não precisa se preocupar. Porque não adianta também você se preocupar. O que você pode fazer diante de uma situação de crise? Eu tive uma amiga que ela morava em Madureira, num barracão. E numa chuva muito forte no Rio de Janeiro, vocês olharem há uns anos atrás, o Rio de Janeiro era um caos quando chovia. Era enchente para tudo que era lado, era morro que despencava, e quando tem muita chuva forte, a gente ainda vê, há uns aninhos aqui atrás, a gente viu em Angra dos Reis, em Friburgo, em Teresópolis, e nesse tempo, ela era uma mulher muito de Deus. E aí, sabe o que aconteceu com aquela chuva toda? O barraco dela caiu. E eu falei assim, meu Deus, coitada dela. E eu fui ao encontro dela para ver como é que eu poderia ajudar. Quando eu cheguei, ela estava cantando. E eu falei assim, você está cantando? Deve ter ficado doida de vez.
diante da casa que caiu. Ela era uma mulher sozinha, ela não tinha marido, tinha uma filha casada, com 2 netos, e o filho dela, que também era casado, e tinha uma netinha. Ela era sozinha. E eu cheguei lá, ela estava sorrindo e cantando. Eu falei, como é que você pode cantar numa situação dessa? Ela disse, minha filha, eu posso fazer o quê? Quem canta os males espanta. Eu tenho um Deus que é por mim. Se Ele permitiu que esse barraco caísse, é porque está na hora de eu ter uma casa decente. Ela olhou além da circunstância. É de uma fé assim que Deus quer nos prover. Uma fé que não olha para as circunstâncias, que não fica preso às circunstâncias, que não fica paralisado diante das crises, mas alguém que olha adiante, que olha além e que vê que depois daquilo tem uma bênção grande. E hoje, o lugar é uma casa duplex. As pessoas todas se juntaram para ajudar ela a construir a casa. Ela faleceu, eu ia visitá-la no sábado, e na sexta-feira eu liguei para ela no hospital, o filho dela estava com ela no hospital, eu aproveitei que ele estava lá com o celular e liguei para ela para dizer que no sábado eu ia visitá-la. Ela só disse assim para mim, eu amo muito você, e se a gente não se vê até amanhã, a gente se encontra na eternidade. Naquela noite ela partiu. Era uma mulher que Deus se revelava a ela, porque ela tinha uma fé genuína. A filha dela, ela enterrou a filha dela, e a gente numa campanha de oração. E ela participou de todas as orações. Aí quando foi um dia eu falei assim, fulana, você parece que não está muito animada. Ela disse assim, minha amada, você pode orar, mas Deus já falou comigo que Ele vai levá-la. E Deus a levou. E ela, em momento nenhum, ela ficou com os 2 filhos da filha, que eram 2 adolescentes, criando esses garotos. Então, quando a gente tem uma fé, quando a gente tem lugar de encontro com Deus, quando a gente tem um lugar secreto, e ela tinha. Quando a minha filha estava quase morrendo, que o médico deu 24 horas de vida para ela, eu corri para a casa dela, ela, vamos orar. E ela fez a oração, Senhor, a Etienne é sua. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazê-la viver. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor também pode levá-la para o Senhor, porque o Senhor é o dono. Eu falei assim, eu não vou dizer amém para essa oração, não. Ela virou para mim e disse, Adelaide, diga amém. Eu disse, não vou dizer amém, não quero que Deus leve minha filha, não, quero que Ele deixe ela viver. E ela disse, olha, quando você confiar em Deus, de tal forma, de que tudo que é seu é dele, que tudo que tem, Ele coloca também à tua disposição, Ele vai falar com você de uma forma que você vai receber a vontade dEle, naturalmente, sem queixa, sem murmuração. Eu só abaixei minha cabeça e falei, amém. E a minha filha está com 42 anos. Eu me lembro, quando eu entrei aqui, eu ouvi uma mensagem do pastor Isaías que eu não esqueci nunca mais. Era de um rei, eu estou querendo ver aqui o nome dele que eu anotei. Não estou vendo aqui, não estou encontrando, não está na ordem, mas já me perdi toda aqui. Que ele, quando prendia, ele prendeu 70 reis, está lá em Juízes, capítulo 1, versículo 7. Adonisedeque, que ele cortava os polegares dos reis, para que eles ficassem sem condições mais, né, de guerrear. Ele falou assim, tenta ficar, ele tentou ainda ficar em pé, tenta ficar em pé sem o dedão. Você não fica.
Você não fica. E aí, quando Judá capturou Adoni-Zedeque, o que aconteceu com ele? O que fizeram com ele? O mesmo que ele fez com aqueles outros reis. Cortaram o dedão dele. E sabe qual foi a palavra que ele disse? Eu cortei o dedão de 70 reis. E agora Deus fez o mesmo comigo. Nós precisamos de fé não genérica para esse tempo de julgamento de Deus. Quando o povo egípcio sofreu todas aquelas pragas eram julgamentos de Deus contra aquele lugar, contra aquela nação, contra Faraó e contra o Egito. Cada um simbolizava uma afronta daquele povo ao único e verdadeiro Deus. Então, nós precisamos de uma fé para perceber. É o meu último ponto aqui. Precisamos de confiança especial nas épocas de calamidade que surgem como resultado de julgamento divino. E aí, é exatamente aqui, Adoni-Bezeque. E aí, a gente vê vários exemplos na Bíblia disso. Jezabel, quando ela foi lá e matou Nabote, e os cães ficaram lambendo lá o sangue de Nabote. Quando Jezabel caiu, ela morreu. Sabe onde que ela foi enterrada? Hein? Na barriga dos cachorros. Ela não foi enterrada, ela foi comida pelos cachorros. Nabote foi lambido, ela foi comida. No livro de Esté, a gente vê lá Amã tramando e construindo lá uma forca para Mordecai. Mas quem é que usou a forca? O próprio Amã. Então, isso tudo são julgamentos de Deus. E a gente precisa reconhecer. A gente diz assim, mas que ironia do destino. Não é ironia do destino, é a mão de Deus, retribuindo a cada um. E hoje, eu penso que Deus ele está procurando pessoas que queiram andar com Ele. Porque Deus tomou atitudes em toda a história da palavra de Deus, quando homens de Deus se colocaram disponíveis para usar. Deus só pôde tirar Israel do Egito quando Ele encontrou em Moisés a disposição para fazer isso. Ele começou a querer fugir, dando desculpas, mas depois ele cedeu. Deus só pôde dar lugar ao dilúvio lá quando teve Noé, quando ele encontrou Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deus só pôde fazer cair fogo do céu quando encontrou um Elias, disposto para isso, para enfrentar o Acabe. Então, Deus hoje, Ele quer desenvolver em nós uma fé que vê os seus milagres acontecendo. Um milagre que pode ser de acordo com aquilo que a gente pede, mas que pode ser uma resposta completamente inesperada, mas que nós vamos estar prontos para aceitar, reconhecendo o senhorio dele e a liberdade que ele tem como nosso dono, como nosso Senhor, de agir da maneira como ele sabe que é a melhor. Amém? Então, tem muita gente se preparando, estudando a Bíblia, fazendo seminário, e acha que isso é suficiente para poder servir a Deus. Não é, não é. Deus procura pessoas que queiram caminhar, como Enoque. Lembra de Enoque? Lá em Gênesis. Ele caminhava com Deus, ele andava com Deus, ele andava tanto com Deus, tanto com Deus, que ele foi um dia e foi embora morar com Deus. Ele não morreu, ele foi morar com Deus, foi embora, foi para casa com Deus. É assim que Deus quer, porque quando andamos com Deus, quando temos nosso lugar secreto com Deus, nós vamos desenvolver essa fé.
que vê, que pode suportar as respostas inesperadas de Deus, que pode suportar o não de Deus, que pode ver o mundo desabando, mas que sabe que o Senhor é o seu escudo, é a sua proteção, é o seu rochedo, é o seu esconderijo. Amém? Que ainda que você seja atingido, você não será destruído, porque é para o seu bem que o Senhor traz as situações que são crise nas nossas vidas, mas que vão nos aperfeiçoar, que vão nos fazer viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nessa noite, porque para você, eu falei que para você morar nesse esconderijo, para você habitar nesse esconderijo, você precisa ser do Senhor e Ele ser seu. Como é que eu sou do Senhor? Quando eu confesso como meu Salvador, como meu Senhor, quando eu digo para Ele: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, ela é Tua, faz-me segundo o Teu querer, Tu és de agora em diante o meu Deus, o meu Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que ainda não disse isso para Deus, e que nessa noite gostaria de dizer, para poder encontrar em Deus este lugar onde a fé vai ser gerada, onde você vai poder ver que na crise você não está sozinho, e que o que vence a crise é a fé. Nós vimos isso com Abacuque. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você consegue se alegrar vendo uma situação dessa? Aquela minha amiga se alegrou quando o barraco dela caiu. Ela não murmurou quando a filha dela morreu. E ela teve a revelação de Deus de que ela estava partindo, que não ia dar tempo de nós nos vermos. Você quer viver uma vida assim com Deus, uma vida de fé, uma vida de segurança, de você estar em Deus e Ele em você, de você poder dizer para Ele, contar para Ele tudo o que passa no seu coração? Você tem a oportunidade nessa noite de dizer: eu quero. E aí você pode vir aqui à frente, pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Você vindo aqui, você está dizendo isso: Senhor, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero habitar nesse esconderijo. Eu quero, no momento de crise, de angústia, de aflição, eu quero estar neste lugar seguro, este lugar onde a fé é trabalhada, desenvolvida. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você não tem tido esse lugar secreto, não tem buscado a presença de Deus como você deveria fazer, e diante das crises você se abate e fica murmurando e sem entender por que aquilo está acontecendo com você. Por que eu? Por que comigo? Sabe, vem aqui que Deus quer dizer para você: eu estou contigo, eu sou o teu esconderijo, eu sou o teu Deus, confia em mim. Aquele que confia em Deus, como a Escritura diz, não é abalado, não é abalado. E as coisas abaláveis, elas serão abaladas, e Deus já está fazendo isso. Nós estamos vivendo tempos em que Deus já está começando a trazer juízo nessa terra, mas há um lugar em Deus, para mim e para você, um lugar de vitória, um lugar onde nós estamos sendo trabalhados. Nós podemos estar sendo esmagados como aquela cana no moedor, mas está saindo de você a doçura que Deus quer produzir na sua vida, a fé que Deus quer produzir em você, a certeza de que Ele está com você. Essa é a oportunidade. Há um lugar em Deus. Enquanto nós cantamos, reflita se Deus pode contar com você. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Esse é o lugar em Deus. Há um lugar. Esse é o lugar em Deus. De reina.
Esse lugar lugar é no Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Oh, aleluia, Deus. Há um lugar onde a inconstância Deus quer não fortalecer a sua fé. Ele quer te dar direção. Há um lugar onde Ele não quer que você o questione, mas que você saiba que Ele tem o melhor para você. onde a paz é quem governa. Ele quer que nós nos abriguemos debaixo das suas asas. É lá que nós estamos seguros. Oh, Deus. Um lugar onde os sonhos não se abortam. Deus, não aborta teus sonhos. Onde os seus medos não te dominam. Ele não quer que você ande com medo, mas seguro. Um lugar quando se perde é que se ganha. Parece que Esse perde. lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Oh, aleluia. 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 Você pode levantar e vir aqui à frente e orar por aqueles irmãos que estão aqui.